E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, do Denilson do Jogo Aberto aí com a convocação do Pedro. Finalmente chegando na seleção aí principal, o Pedro, né, cara, pra participar desses próximos 2 amistosos aí da seleção. E vamos assistir aqui a reação deles e a nós. Partiu, pessoal. Com a seleção com surpresas, todo mundo em festa no Flamengo. E vamos ouvir, inclusive, o Tite falando sobre a convocação mais esperada, a do Pedro. Bom dia, Cícero. Eu estava fazendo a pergunta e eu me remeti ao primeiro jogo que eu assumi quando estava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora essa última era Pedro, no ouvido o tempo todo quando eu dava na frente. Inclusive o Pedro conversando comigo ontem. Ele disse, o Pedro vai? Então, esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação, o Pedro já fez parte. Inclusive, o Pedro jogou. Inclusive, o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então, ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Compete a nós, gente. E não é demagogia. É mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria dica para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois sim são as escolhas, depois sim é o nosso papel. Mas compete essa preparação inicial nós estamos. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles a dar essa condição. Depois é a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola. É o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual. Vamos colocar dessa forma. O jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada. Invariavelmente, tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Então ele empresta essa característica. Eu falei do Goiás porque ele também tem, e fica aqui uma referência ao grande campeonato Pedro Raul, ao grande campeonato que está fazendo, e compete a nós estarmos acompanhando. Jogador que é goleador do Campeonato Brasileiro, com grau de dificuldade que tem, jogando numa equipe que não tem um investimento tal qual tem as outras grandes equipes, isso é muito. Agora, nós todos, tu está falando, não vai para a seleção? Não, mas é função nossa reconhecimento de trabalho, assim como outros todos. Pedro, todo mundo esperava por essa convocação, aconteceu. Agora, a gente viu também alguns nomes não tão badalados como o Ibanes, um zagueiro que nós acompanhamos bastante no Fluminense, o Bremer, que jogou no Atlético Mineiro, e agora chamados pelo Tite. Será que tá rolando uma dúvida aí na zaga, hein? A tristeza do Arana, aliás, a nossa solidariedade a ele, que é um excelente jogador, que eu tenho certeza vai ter a chance de estar numa outra Copa, porque é muito capaz, é um lateral diferenciado, e ele com a lesão, que provavelmente antes de 6 meses ele não volte, está fora da Copa do Mundo. Uma pena. Uma pena. Eu lembrei aqui, você falou agora, Leirão, passou pela minha cabeça aqui a situação do Juninho Paulista, que ele ia para a Copa de 98, machucou o tornozelo, acabou não indo para a Copa de 98, e aí foi em 2002 e acabou sendo campeão. O Arana estava muito próximo de ser... Que bela compensação, hein? O Arana estava muito próximo de ser convocado, era um nome quase certo na convocação, machucou, então boa recuperação. E pensar que na próxima pode estar dentro, porque é um jogador que tem qualidade para isso. Então, boa recuperação para você, Arana. Em relação à convocação, já era de se esperar pelas atuações que o Pedro vem tendo, a regularidade que o Pedro vem tendo. Era um nome que estava sendo muito falado pela imprensa, por merecimento. Chegou na seleção brasileira, agora tem que jogar também, né, Loirão? Não adianta o Tite só convocar o Pedro, por exemplo, e chegar lá e não colocar para jogar. Quem diria, na era Tite, praticamente, não vou dizer na maior parte, mas em muitas convocações o Gabigol era chamado. E agora, quem provavelmente leva essa vaga é o Pedro. E o Gabriel Jesus, hein, também não foi chamado. Não foi chamado, Coutinho também não foi chamado, que eram nomes, mas enfim... Uma boa convocação do Tite. Mas eu acho que o Tite mais analisar nem o Jesus nem o Coutinho. Ele quer analisar outros para ter... Cara, mas eu acho que o Gabriel Jesus tá encaminhado aí, né, pra Copa do Mundo.
Porque não é possível, cara. Se o Tite não convocar o Gabriel Jesus, eu não vou entender mais nada, mano. Na moral, eu não vou entender mais nada, porque... Assim, o Tite banca o Gabriel Jesus a vida toda. Quando ele começa a jogar muito, ele vai tirar o cara da seleção. Só se o Tite, se o Tite tiver um transtorno mental aí, sei lá, um negócio assim, barra pesada. É a única explicação, né? Pra caso isso aconteça. Até acho que não vai acontecer, né? Mas assim, como o Gabriel Jesus tá jogando muito e o Tite conta com ele realmente, eu acho que ele já tá garantido aí pra Copa. Vamos esperar para ver só o Pedro. Acho que o Pedro vai jogar assim, mesmo que não seja titular, vai entrar com certeza. Acho que o Tite quer realmente ver o Pedro em campo. É diferente da situação do Danilo, por exemplo. O Danilo da última vez foi convocado, né? O Danilo do Palmeiras. Mas não jogou nada, né? Não jogou nem um minuto. Só foi lá viajar com a seleção. É diferente. Acho que o Pedro tá numa situação de realmente de ser aproveitado aí pelo Tite. E ele vai ser, cara. Acho que a chance do Pedro jogar é muito maior para a posição até do Pedro do que, por exemplo, o Danilo, né, cara? Ali no meio não tinha muito realmente espaço para ele. Mas enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo.